Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Que nada e ninguém tem a vez de subtrair a mensagem dos corações nessa noite aqui neste lugar. Receba todo o louvor mais uma vez. Receba toda a glória, toda a gratidão. É o que nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, presta atenção nesta palavra nesta noite. Este salmo de número 78 foi escrito por Asaf, e ele nos fala acerca de um triste relato aqui no versículo 9, que diz que os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam na peleja. Em outra tradução, diz que bateram em retirada no dia da batalha. É triste porque era um povo, irmãos, que tinha tudo para vencer aquela guerra, aquela peleja, aquela batalha. No entanto, o texto diz que eles retrocederam. Veja bem que o versículo 9 também nos informa que eles estavam bem armados. Eles traziam consigo os arcos. Estava bem municiado para a peleja. Os efraimitas eram destros nas guerras, na peleja, eram homens capacitados, igreja. E o melhor, nós sabemos que tinha o poder de Deus pela vida de cada um dos efraimitas. Tinha o Deus de Israel para entrar na peleja em favor deles. É tanto que em outras passagens nós encontramos Deus dizendo que nesta peleja não tereis que pelejar. Em outra passagem Deus está dizendo: aquietai-vos e veja o grande livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje. Eles tinham o Senhor dos exércitos em favor deles. Mas diz o texto que ao invés deles avançarem na batalha, avançarem na peleja, eles simplesmente retrocederam, irmãos, trazendo isso para as nossas vidas aqui nesta noite. Quantas são as pessoas que têm tudo, irmãos, para vencer nas suas vidas? Quantas são as pessoas que têm tudo, irmãos, para avançar, progredir, em outro termo que diz arrebentar, mas infelizmente tomam a decisão de voltar atrás, de retroceder, pessoas até capazes, irmãos, mas que simplesmente abandonam a peleja, deixam de perseverar, abandonam a batalha. E olha que Hebreus capítulo 10, 38 diz para mim e para você que aqui está nesta noite. Está escrito lá que diz que o meu justo viverá pela fé, mas aqueles que retrocederem, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida dessas pessoas, amados irmãos. Quando eu meditava nos meus momentos devocionais no decorrer dessa semana, eu me deparei então com este versículo 9, dizendo acerca dos filhos de Efraim, que aqui no caso representa todas as demais tribos, representa o povo de Deus. Diz o texto, mais uma vez, que eles retrocederam, ao invés de avançar, irmãos. E quantas são as pessoas agindo assim, igreja? Talvez alguém entre nós
que por alguma causa, algum motivo, ao invés de avançarem nas suas vidas, simplesmente têm retrocedido. E eu te digo nesta noite, Deus não te chamou para retroceder, Ele te chamou para avançar, igreja do Senhor. Quanto a isso, a palavra de Deus diz à igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós temos o Deus, o Senhor dos exércitos, que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós, igreja do Senhor? Mas talvez você se encontre assim, parado, estagnado. Você deveria estar mais avante, mais à frente. Quando eu meditava neste salmo, versículo 9 chamou a minha atenção, e eu me peguei me questionando: por que, Senhor? Os filhos de Efraim tinham tudo para avançar e eles retrocederam. E aí eu vi que o motivo, a causa que eles retrocederam ao invés de avançar, foi simplesmente por causa de um problema de memória curta, igreja. Problema de esquecimento. E eu enumerei aqui 6 fatores que simplesmente os filhos de Efraim esqueceram. Fatores estes que simplesmente os fizeram retroceder. E quem sabe esses fatores também têm permeado na sua vida, irmã. Tem permeado na sua vida, irmão. E isso tem te parado, estagnado, tem impedido de você ir um passo mais além. Vamos para esses fatores. Primeiro fator, irmãos, é que eles esqueceram das obras de Deus. Os efraimitas esqueceram das obras de Deus. Diz o versículo 11, que esqueceram-se das suas obras, igreja. Irmãos, quantas obras Deus não havia feito para a nação de Israel? Quantas maravilhas, quantos prodígios, irmãos, Deus tinha feito para aquele povo. No entanto, diz o texto que Efraim esqueceu das obras de Deus e resultou em abandonar a batalha. Se há algo que nós não podemos fazer, igreja, é esquecer das coisas que Deus tem feito em prol das nossas vidas. Precisamos ser sensatos como o salmista que diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode dizer isso bem forte nesta noite? Grandes coisas, por isso estamos alegres. Se há algo que nós precisamos fazer em meio às batalhas da vida, irmãos, é parar, trazer à memória, irmãos, quantas obras maravilhosas que Deus não fez na nossa vida. Quer ver uma obra maior? Você estava caminhando a passos largos para a condenação eterna, mas o Filho de Deus veio e te arrebatou da condenação do inferno. Olha que obra gloriosa. Grandes são os feitos, irmãos, e quando eu esqueço daquilo que Deus fez no passado, você pode ter certeza que no presente momento a minha tendência será simplesmente desistir, abandonar, retroceder, igreja. E há muitas pessoas com problema de memória curta.
estão estagnados porque não para, às vezes, para trazer à memória aquilo que Deus já havia feito no passado. Se há algo que você precisa fazer diariamente, é parar e alimentar a sua fé no presente momento, recordando as obras que Deus fez no passado. Deus já fez algo na sua vida, igreja. Se Deus fez alguma obra, aplauda este Deus que opera. Você deve lembrar das obras de Deus, se não quiser desistir, igreja. Mas diz aqui que os efraimitas esqueceram das tuas obras, das obras do Senhor. Ah, não faça isso, igreja. Quando você faz isso, o desânimo te acomete a sua alma. Quando você faz isso, você perde o seu vigor, o seu entusiasmo espiritual. Mas há um segundo fator que os efraimitas esqueceram naqueles dias. Versículo 11, diz que esqueceram também das maravilhas que os fizera presenciar, irmãos. Esqueceram das maravilhas. Igreja, quantas maravilhas Deus havia feito para aquela nação. Só neste salmo aqui enumera-se 80 feitos do Senhor. Deus havia feito, irmãos, inúmeras maravilhas ao povo de Israel. Pastor, o que é maravilha? Maravilha é algo que só Deus pode realizar na nossa vida, igreja. Pastor, o que é maravilha? Maravilha é aquilo que Deus faz e nos deixa boquiaberto. Deixa eu perguntar para você nesta noite: alguma vez Deus fez algo na sua vida que você ficou de queixo caído, de boca aberta, dizendo: meu Deus, alguém aqui, igreja? Deus, Ele é poderoso para fazer maravilhas na nossa vida, e às vezes Ele faz, Ele nos deixa maravilhado, boquiaberto, diante dos seus maravilhosos seios. Se há algo que você não pode fazer, é esquecer dos milagres, das maravilhas que Deus fez na sua vida. Lembrar-se dos milagres de Deus do passado te ajudará a continuar firme no calor das batalhas, irmãs. Traga memória nesta noite as maravilhas, irmãos, as coisas que Deus fez, que deixou você estupefato, irmão. Olha, o salmista diz que ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e dizemos: grandes coisas tem feito. Deus faz maravilhas. Servimos um Deus que faz milagres, mas o texto diz que os efraimitas esqueceram deste detalhe. Imaginemos, irmãos, as coisas que Deus havia feito no decorrer do Egito, no decorrer do deserto. Desde a saída miraculosa do Egito, irmãos. Eu quero que você saiba nesta noite que Deus não somente fez, mas Ele faz também nesta noite. Está escrito que Ele é o mesmo de ontem, é o de hoje e é eternamente. O que Ele fez no passado, Ele pode também fazer maravilhas no presente na sua vida. E quando você se achar em batalha, ó efraimita, traga a memória acerca das maravilhas, irmãs, acerca dos sinais, acerca dos milagres. Terceiro fator, eles esqueceram dos livramentos que Deus dera àquela nação. Versículo 3 diz que Deus dividiu o mar
e os fez passar por eles. Deus fez que as águas se tornassem como no montão, irmãos. Isso aqui denota a libertação do povo de Israel. Isso aqui denota o livramento. Está escrito que diz que foi com mãos fortes que Deus tirou, resgatou, libertou o povo da escravidão de Faraó. Deixa eu te perguntar aqui, de onde Deus te tirou, meu irmão? Qual era a sua condição antes de teu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Lembra a vida que você levava? Lembra o seu passado? Veja, irmãos, que assim como Deus libertou a nação de Israel da escravidão de Faraó, assim também Deus nos tirou da escravidão do pecado e deste mundo, irmãos e irmãs. É tanto que Paulo vai dizer que outrora, em outro tempo, ereis trevas, mas agora não, nós somos filhos da luz do seu amor, igreja. Colossenses chega a dizer, irmãos, que Ele nos tirou do império das trevas. Você vivia debaixo do império das trevas, de acordo com o rudimento do mundo, mas agora Ele te tirou, Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, meu irmão. Nós somos nova criatura. Eis um motivo, meu irmão, minha irmã, para você jamais abandonar o campo de batalha. Existe um motivo tão glorioso que nós temos, que nós não podemos dizer, não, atrás eu não volto. O Senhor me chamou para avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos firmar o nosso olhar em Cristo, não olhar para os lados, irmãos e irmãs, mas fitarmos o nosso olhar naquele que é perfeito, no Cristo, que nos redimiu através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Esqueceu dos livramentos de Deus. Quantos livramentos Deus havia dado à nação de Israel durante 40 anos? Deus livrando aquela nação, Deus dando vitória àquela nação. E quantos livramentos Deus também não tem te dado, igreja? Só de você estar aqui nesta noite, respirando, o ar entrando e saindo dos seus pulmões, sinal de um livramento que Deus tem te dado. Há um salmo que diz que quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso nas batalhas. Você só está aqui nesta noite porque Deus te deu livramentos, meus irmãos e irmãs. Mas nos momentos de batalha, traga memória. O ano passado Deus fez assim. Há 2 anos atrás eu estava prestes à morte, ao suicídio, mas Deus me resgatou. Livramento, igreja. Mas Efraim aqui, eles esquecem acerca do livramento de Deus. Esquece que foi Deus com seu hálito, igreja, abrira o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Esquece, irmãos, e nós temos a tendência de esquecer das coisas muito fáceis nessa vida. Às vezes lembramos sim dos momentos de angústia e esquecemos com facilidade acerca dos momentos de vitória, igreja. O pastor Charles Randall Spurgeon,
Ele chegou a dizer que nós temos a tendência de gravar as nossas lutas no mármore e escrever as bênçãos de Deus na areia, igreja. Esquecemos com facilidade. Esquecemos daquilo que Deus fez. Mas em quarto, eles esqueceram das mãos orientadoras de Deus. O versículo 14 diz o seguinte: de dia os guiou como a nuvem, e toda noite como o clarão de um fogo. Igreja, os efraimitas estão abandonando o campo de batalha, porque esqueceram acerca de que Deus é quem guiava, Deus é quem orientava, Deus era quem dirigia a nação de Israel. Deus, Ele é tão cuidadoso, igreja, tão maravilhoso, que durante esses 40 anos de peregrinação em pleno deserto, a Bíblia diz que Deus, Ele orientava aquela nação. Deus guiava o seu povo em meio ao deserto. Entenda isso, que quando você está debaixo da obediência à direção de Deus para a sua vida, enquanto você está fazendo aquilo que apraz o Senhor, Deus, Ele norteia, Ele não te deixa como cego em meio ao tiroteio, ou outro dizer que diz uma barata tonta, irmãos. Quando nós estamos na obediência, Ele pega no colo e diz: é aqui, meu filho, minha filha, este é o caminho, andai por ele, é nas veredas. Deus guiava este povo, irmãos, tanto de dia como de noite, tanto na claridade como em momento das trevas. Este povo era guiado e orientado por Deus. Durante o dia, diz que a nuvem de glória guiava a nação de Israel. Durante a noite, um facho de luz de fogo direcionava, apontando o caminho para os filhos de Israel andar. Igreja, é assim. Deus também nos orienta. Quantos momentos no passado que você se pegou em angústia, dizendo: meu Deus, o que eu faço agora? Que decisão tomar? Que caminho prosseguir? De repente Ele descortina os céus e Ele aponta o caminho, dizendo: vai por aqui, meu filho, minha filha. Já aconteceu com alguém que eu estou falando aqui nesta noite? Nosso Deus não nos deixa, irmãos, sem direção. A mão dele, a mão orientadora, assim como estivera sobre os filhos de Israel, assim também está sobre as nossas vidas neste lugar, nesta noite. Direcionou desde a saída do Egito até a terra prometida. Deus não faz nada pela metade, igreja. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para concluir, igreja. O que você precisa é simplesmente alinhar a sua vida de acordo com os preceitos de Deus. Se está sem direção nesta noite, o problema não está em Deus, o problema está em você. É algo que você precisa fazer, alinhar o seu coração com o propósito de Deus, e Ele vai te conduzir naquilo que você precisa fazer. Mas em quinto, igreja,